Bom, pessoal, vamos estar iniciando então o nosso webinar de hoje. Hoje o tema do nosso webinar vai ser sobre a segunda onda, ou nem saímos da primeira, tá certo? A ideia nossa aqui, senhores, eu não sou médico, não sou infectologista, nós vamos estar dando aqui algumas, não dicas, quero dar um histórico para a gente poder fazer, na verdade, uma prospectiva do que poderá vir a acontecer, ok? Então isso é um ponto fundamental a gente entender esse processo, tá certo? Vamos tentar então ver. Bom, como sempre, esse aqui é o currículo meu, passo batido, depois vocês olham aí com calma o respectivo currículo, tá certo? O que eu quero colocar com vocês de maneira clara e direta? Então a segunda onda aqui no Brasil, será uma realidade ou não? Nós vivemos hoje uma incerteza, ok? Onde tem N possibilidades e as possibilidades são antagônicas, ou seja, pesquisadores estão entrando em conflito de pesquisas, uns dizem que vamos entrar na segunda onda, saímos da primeira, outros falam que nem atingimos ainda o platô da primeira, tá certo? Tendo em vista que os países europeus aí, o norte, né, está sofrendo agora uma segunda onda mais forte, em função inclusive do clima, há uma prospectiva que a nossa segunda onda comece aqui somente em março, teoricamente falando, tá certo? Então, a pergunta é, se começar em março e não chegar a vacina, estaremos preparados para mais uma fase de isolamento, por exemplo, que é a única medida, né, eficaz até agora que deu certo, deu resultado? E a nossa economia? Como é que fica esse nosso plano estratégico, tá certo? E os impactos na saúde pública e também no cenário econômico. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas para conversar sobre isso, eu queria recordar um pouco qual é a nossa função. A nossa função de gestores de riscos. Então, hoje estamos vivendo o Covid já, pandemia. Nosso questionamento é, a tendência é melhorar ou piorar? Melhorar em função de quê? Piorar, quais seriam os motivos e quais seriam as consequências? Então eu não posso olhar, na verdade, o retrovisor. Eu preciso olhar para frente, futuro, com a obrigação latente de quê? De ter a percepção da antecipação e, obrigatoriamente, a minha empresa, a minha instituição, ter a percepção e ter estrutura para se adaptar rapidamente. Essa, senhores, é a nossa função. Estes são os dois desafios que nós, como gestores de riscos, temos que estar focados de maneira clara e direta, ok? Antecipação e adaptação. Então isso é um ponto fundamental que a gente possa começar a pensar, na verdade, na questão da pandemia. Um outro ponto importante que eu quero perguntar para vocês é, a pandemia é tida como um cisne negro, certo? É um risco considerado cisne negro? Então, o erro nosso, na verdade, o histórico nosso, nós já começamos tortos, tá certo? Nós já começamos errados, tá? Então, a resposta para essa pergunta qual é? Não foi e não é um cisne negro. Por quê? Porque o Global Risk Report já estava prevendo, não só o relatório deste ano, mas também do ano passado, 2019, tá certo? Que nós teríamos o quê? Doenças infecciosas, tá certo? Com uma possibilidade média para baixo e impacto massivo, que está aqui, tá certo? E diz no Global Risk Report, tá certo? Que se houvesse uma pandemia a nível global, como está acontecendo agora, tá certo? Os sistemas de saúde dos países, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não iriam suportar, tá certo? O volume de pessoas que teriam que estar dando a respectiva assistência, ou seja, a grande chance era colapsar o processo como um todo, como de fato aconteceu e está acontecendo neste momento, por exemplo, na Europa, de uma maneira geral. Posso citar um exemplo claro, a Suíça, país de primeiríssimo mundo, hoje não tem leito de UTI para as pessoas que necessitam. Eles têm que ser atendidos na Bélgica, na França, na Alemanha, de uma maneira clara e direta, vejam vocês. E vamos dizer depois o motivo disso, que é um ponto importante. Eles passaram bem na primeira onda, tá certo? Relaxaram e acabaram dançando aí agora
numa segunda onda. Acharam que isso nunca poderia acontecer com eles. Então faltou uma visão prospectiva e houve, na verdade, a negação, o que é comum a isso acontecer com os líderes governamentais e líderes empresariais. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vamos olhar, na verdade, essa imagem, tá certo? Que temos aí o carnaval, tá certo? E a pergunta que eu faço para vocês é: no Brasil, quem foi negligente ou quem foi imprudente na realidade? Então nós temos aí os governos, entra governo federal, governo estadual, governo municipal e o respectivo ou os respectivos políticos, tá certo? E tem também uma parcela forte que são as empresas. Então isso é um ponto fundamental para a gente poder pensar. Vendo vocês que em fevereiro de 2020, tá certo? Nós estávamos aí nesse oba-oba, achando que o mundo era, né, uma ilha da fantasia, que não vinha para cá nunca o Covid, tá certo? Então é um ponto importante de pensar quem negligenciou e quem foi, na verdade, o imprudente ou os imprudentes. Outro ponto importante, para a gente poder lembrar isso daqui claramente: vocês sabiam que o Brasil já estava com o estado de emergência declarado desde 3 de fevereiro? Quer dizer, desde 3 de fevereiro o Brasil declarou o estado de emergência, em função da OMS já estar declarando a pandemia, tá certo? A epidemia no mundo como um todo. E nós aqui no Brasil, de uma maneira geral, político, na verdade, tá certo? Tá aí alguns políticos, Bolsonaro da vida, Dória da vida, o Wetzel da vida, no maior oba-oba, tá certo? E ninguém dando bola para nada. Então houve o quê? Letargia? Complacência? E as empresas, o que fizeram também? Quando eu falo empresa, falo de nós. O que nós, como gestores de risco, fizemos? O que a alta gestão fez? Todo mundo entrou em off e seja o que Deus quiser. Deus é brasileiro e pau na máquina, é isso? Tá certo? Então, senhores, vamos olhar um pouco o histórico e entender esse conceito todo e o contexto como nós estamos inseridos, tá certo? Então vejo que a gente começou errado por causa disso. Quer dizer, nós do Brasil podemos estar muito melhor preparados se nós já em fevereiro de 2020 tivéssemos tomado medidas profiláticas. Então isso que é importante. Medidas profiláticas. Nós deixamos a fronteira aberta, vieram para cá os europeus, vieram para cá quase que o mundo inteiro, como agora está acontecendo. Fronteira aberta, não temos restrição para ninguém, o pessoal vem para cá, não é pedido exame, na verdade, internamente para se viajar, nós aqui em algumas partes do Brasil, exemplo, Fernando de Noronha, você tem que ter exame para ir para lá, que é uma coisa correta, mas o restante não, você vai, viaja, sobe, desce e fica, na verdade, o maior, né, a maior descontração. Então o Brasil não colocou nenhum tipo de restrição, quando a maior parte do mundo já nessa segunda onda, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, já está com as suas fronteiras devidamente aí cerceadas, ok? Então vamos pensar nisso, que é importante, porque nós temos uma parcela de erro nisso que está acontecendo agora, tá certo? E ninguém, na verdade, fez a chamada interconectividade em riscos. Ninguém realizou um estudo para saber que não adiantava ter aquela polarização que nós tivemos, uma discussão que houve, não só no Brasil, mas a nível internacional, inclusive, a respeito do quê? Ah, vamos tratar o Covid ou vamos tratar a economia? Não tem. Quer dizer, ninguém percebeu, ninguém entendeu que o Covid, que está aí colocado aí no slide de vocês como risco 67, ele é motriz, senhores, sozinho. Ele, na veia, ele proporcionou o quê? A materialização do risco econômico e do risco político. Ou seja, está num quadrante de ligação, que causa o quê? Causa incerteza, instabilidade, porque o econômico influencia o político influencia o econômico, e os dois são influenciados para serem materializados pelo Covid. Então fica claro para nós, olhando esse gráfico aí, essa matriz, que se nós não tratarmos o Covid, não vai adiantar nada. Nós sempre teremos uma força, tá certo? Motriz geradora, que é o Covid, ocasionando os outros riscos também. Ou seja, o próprio risco político, o próprio risco econômico e o Covid, eles são geradores dos outros riscos que são consequentes. A disrupção da cadeia de fornecimento, cadeia logística,
A questão social, ela é consequência de quê? Da política e do econômico, tá certo? A falência do sistema de saúde na veia tem a ver com o econômico e tem a ver, na verdade, com o Covid-19, com a pandemia. O aumento de ataques cibernéticos em alta escala foi em função do Covid, obrigatoriamente. Ele poderia até ser colocado como independente, mas nesse caso a gente fala a palavrinha mágica, alta escala. O que é alta escala? Ele aumentou no Brasil exponencialmente. No Brasil não, no mundo inteiro. Por quê? Por causa do home office, que as empresas não estavam preparadas. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? A adaptação do modelo de negócio, onde a empresa teria e tem que estar sendo altamente flexível. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Senão ela acaba morrendo. Muitas morreram em função disso, tá certo? A mudança do mercado consumidor, o novo normal, né? Então isso que nós estamos fazendo aqui agora, esse webinar, a live, chama esse gente se a gente quiser, ela vem em função do Covid, já existia, mas aumentou, né, exponencialmente, cursos online, consultorias online, por aí vai. E a inovação que foi imposta com rapidez. Muitas empresas que estavam querendo implementar o e-commerce tiveram que fazê-la, né, em 3 meses, 2 meses. Então o que ia fazer em 2 anos foi feito, na verdade, em 3 meses. Mas o que fica claro para nós aqui, não teria que ter a polarização se ia tratar o Covid ou não. Uma questão básica. Isso aqui é uma questão conceitual. Se eu não tratar a pandemia, vai continuar gerando outros tipos de riscos. E a economia não vai ser alavancada. Com a pandemia não há economia que resista, não tem como. Então isso é um ponto fundamental para nós podermos entender o processo. As empresas, no meio daquele horror todo, tá certo? Foram impactadas na veia com a sua liquidez. Então a liquidez foi e deu, na verdade, né, na veia da empresa. Então as empresas ficaram sem caixa, segmentos, né, o aéreo, por exemplo, foi fortemente, né, atingido, tá certo? Isso é um ponto importante, suspensão de investimentos, né, revisão de modelo de negócio, tudo isso teve que ser feito a toque de caixa, porque ninguém estava esperando, né, uma materialização de um risco desta massividade, desta magnitude. Outro também foi a questão da cadeia de suprimento, cadeia logística, tá certo? Então muitos estavam pendurados lá na China, grande parte pendurados na China, na verdade, e quando houve o primeiro impacto, né, houve o corte radical desse fornecimento. Então até que no Brasil, vários segmentos industriais ficaram paralisados. Então isso é um ponto fundamental em relação a isso, tá certo? Então a cadeia logística foi afetada e muitas empresas se adaptaram, tiveram que se reinventar, outras não. Outras simplesmente paralisaram. Não teve jeito. E aqui também tem com os clientes, né? O que eu vou fazer com o meu mercado, tá certo? Então eu preciso saber quem são meus clientes chaves, reforçar a lealdade, reavaliar a jornada e a experiência do consumidor, ou seja, ver o que ele quer de fato, é um ponto importante, né? Diversificar a minha atividade fim. Então eu tenho que me reinventar, tive que me reinventar, tá certo? E tem que ter uma excelente estratégia de comunicação. Então, isso aqui é um ponto focal que muita empresa deixou de fazer e, em função disso, ela acabou perdendo cliente, ela acabou, né, perdendo faturamento, tá certo? Deixou o mercado em função disso, tá certo? Então, um ponto fundamental. Esse é o histórico nosso, tá certo? O que vai acontecer agora com a segunda onda, então? Então, um ponto fundamental para a gente poder olhar e observar. E aqui vem, na verdade, alguns pensamentos de algumas pessoas que eu admiro, que eu acho que é importante citar para vocês aqui. Um deles aqui é o historiador israelense Yuval Harari, autor de Sapiens e de Homo Deus, que ele escreveu um pequeno livro sobre notas sobre a pandemia, e ele fala o seguinte, né? Então, vou ler aqui para vocês poderem entender o processo que eu quero que vocês guardem. Como historiador, não posso oferecer aconselhamento médico, nem prever o futuro. O que posso oferecer é um pouco da perspectiva histórica. Epidemias desempenham um papel central na história humana, desde a Revolução Agrícola, e frequentemente deflagram crises políticas e econômicas. Com o Brasil aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, então, desde a Revolução Agrícola lá de trás, isso já era comum. Então, nós, como gestores de riscos, deveríamos saber disso. A coisa mais importante a lembrar é que o vírus, no nosso caso o Covid, não moldam a história. Nós sim é que moldamos, os humanos.
Somos muito mais poderosos do que os vírus e cabe a nós decidir como responderemos a esse desafio. Então o que ele quer dizer é o seguinte: o desafio, a resposta está na nossa mão. O maior desafio que enfrentamos não é o vírus, mas são os demônios interiores da humanidade. O ódio, ganância e a ignorância, tá certo? E isso aconteceu. Quando fala em ódio, por exemplo, é você culpar, por exemplo, o imigrante que ele é o culpado de estar colocando o vírus no país. Quando fala em ignorância, é você não levar em consideração, por exemplo, a ciência, tá certo? Quando você fala em ganância, é que muitos podem ganhar dinheiro com, né, o sofrimento de outros. Isso aconteceu. Então o que ele coloca ali? Temos que lidar com a crise de forma positiva. E para lidar de forma positiva, senhores, ele bate claramente no livrinho dele. Nós temos que ter líderes, e que hoje, na visão dele, o que eu concordo, falta verdadeiros líderes nas nações. Líderes políticos, líderes governamentais e líderes empresariais. Então é a tríade, tá certo? Líderes no governo, líderes nas empresas e líderes também políticos. Então isso faltou para a gente, inclusive, isso daí. Claramente isso. Essa tríade não funcionou com a gente, tá certo? Ponto importante. Um segundo ponto que eu queria marcar com vocês, que eu acho importante, é da economista Mônica De Bolle. Não sei se vocês conhecem, mas ela é colunista da revista Época e também do jornal do Estadão. Hoje ela é professora lá na School for Advanced International Studies da John Hopkins University, mora em Washington, D.C. e também é pesquisadora sênior da Peterson Institute for International Economics. E ela lançou um livro agora há pouco tempo, chamado A Pilha de Areia, que é um livro sobre a disrupção. Mas ela fala alguns pontos importantes que eu quero marcar com vocês, porque isso tem a ver com a resposta. A primeira qual é? Olha que interessante. A economia nasceu da filosofia moral. Então, o livro da Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith delineou pilares éticos, comportamentais e metodológicos que iriam influenciar toda a sua obra, inclusive a riqueza das nações. Para quem não sabe, a riqueza das nações é o pilar aí do liberalismo, tá certo? Desse seu livro nasceu a economia política. Então, fica claro para nós, a economia nasceu da filosofia moral, depois veio a economia política, e mais tarde ficou só a economia. O que ela critica veementemente e muito certo no meu ponto de vista? Alunos de economia, há muito tempo, ou há muito, não são estimulados a pensar sobre valores, nem formular e pôr em debate os próprios juízos, tá certo? Quando confrontados com diferentes escolhas da política econômica. Então olha que interessante. Então quando vai traçar uma política econômica, quando vai fazer conta, ele não pergunta se aquilo é justo, se aquilo é moral, se aquilo é ético, tá certo? As novas gerações de economistas costumam se ater à análise rígida de custo-benefício. Importante isso, hein, senhores? Que as empresas também pensam assim. E está errada. Há métodos estritamente quantitativos. E esses métodos estritamente quantitativos podem ter um efeito contrário ao que o pessoal está pensando. Tipo, vou tratar a economia, não vou tratar a pandemia. Então isso não existe na cabeça dela, inclusive. Ela fala isso claramente e a gente também fala um pouco disso. O que ela comenta mais um pouco para a gente fechar isso daqui? A crise humanitária decorrente da pandemia Covid-19 põe em evidência essa grave deficiência da economia moderna. Então ficou claro para todo mundo que os economistas ficaram não na dúvida. Inicialmente, grande parte deles foram a favor de querer tocar a economia, tá certo? Mas por que a economia moderna não tem mais esse juízo de valor? Ou seja, o que é correto, o que é justo e o que é desejável pela população. E então, negligenciado em prol das análises do tipo, vale a pena ou não, em termos de economia? Quanto custa? Qual é o ganho que a gente vai ter em cima disso? Então, se focar só nisso, na verdade, a gente não tem retorno de maneira clara e de maneira direta. Essa maneira de tratar a disciplina empobrece o quê? Empobrece, na verdade, a economia e a torna enfadonha. Ou seja, ela fica uma matéria, uma disciplina
sem muita praticidade. Então, o que ela quis dizer com isso, senhores? Que ela sempre foi a favor de que não poderia haver uma discussão entre vida humana e economia. Que, aliás, naquela matriz de impacto cruzado, que é uma matriz técnica da área de riscos, tá certo? Já estava claro isso. Então não tinha que ter a polarização que nós tivemos aqui no Brasil, fala do Brasil nosso, e muito menos a discussão dos economistas em relação a isso. Ponto importante. A economia tem que entrar, sim, no julgamento dos valores morais. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? O que ela quer dizer com isso? E no livro dela ela discorre isso bastante, não é o caso de ficar aqui falando sobre o livro de uma forma geral. Ou seja, ela é a favor do governo assumir uma liderança real e assertiva. Para quê? Para suportar a pandemia. Ou seja, o governo brasileiro teria que assumir de maneira direta e prática a questão de suportar a pandemia para os mais vulneráveis, tá certo? Sem nenhum tipo de pestanejada, sem nenhum tipo de dúvida, senhores, tá certo? Então nós saímos de uma postura liberal totalmente e vamos para uma postura keynesiana, Keynes, onde o Estado tem que bancar. Então a gente vai fabricar dinheiro, a gente vai se endividar com a dívida interna, né, a mais do que 100%. Não tem problema nenhum. Ou fazemos isso ou morremos. E isso eu falava lá atrás, quando nós tivemos os primeiros webinars, fui xingado, fui chamado de comunista, fui chamado que era maluco, que a economia tem que rodar, tá certo? Tá aí agora. O pessoal agora, os grandes papas aí, inclusive da economia, são a favor disso. Não tem jeito. Ele, inclusive, é a favor que o teto fiscal nosso seja ultrapassado. Por que ela fala isso? Porque o teto fiscal, o Brasil viveu sem ele mais de 40 anos. E hoje é uma necessidade. Estamos numa economia de guerra. Então, tudo vale a pena em prol da vida. E depois vão ter que montar um plano digno, direto, para a retomada da economia. Mas primeiro é a vida. Primeiro é a vida. E isso tem que ser um direcionamento do país, do Brasil, do empresariado. Não tem jeito, tá certo? Não tem como eu fazer, por exemplo, manifestação que se por acaso tivermos que fechar alguma coisa, não vou fechar, eu tenho que trabalhar. Vai trabalhar para quem, velho? Vai trabalhar para quem? Como está na Europa hoje, alguns países, tipo Suíça, que mantiveram ainda os bares abertos agora, nesse momento. Restaurante não tem ninguém. Não tem ninguém, o pessoal não está indo para a rua. Porque acabou sacando que se vai para a rua pode ser contaminado. Então, o ponto fundamental é isso. Nós temos que estar trabalhando em conjunto. Eu falava lá atrás sobre o desafio, ético da pandemia. Esse aqui foi logo após, 9 de abril que eu falei, e comecei a usar, na verdade, alguns slides nos relatórios que eu lançava sobre o risco pandêmico, que ninguém fica para trás. Eu lancei isso aqui o tempo inteiro. E fui chamado de maluco, fui chamado de comunista, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Tá aí, senhores, não tem jeito. Ninguém fica para trás. Então a gente não pode pegar aquela corda negativa de achar que tem que se virar. Não tem que se virar. O governo tem que dar o suporte numa hora dessa, numa hora clara, para a gente poder saber se vai entrar numa segunda onda ou não. Qual a chance do Brasil estar entrando numa segunda onda, tá certo? E aqui vou dar para vocês a evolução do Covid na linha do tempo, para vocês entenderem o quanto que isso aqui está crescendo e que não há solução se não tiver a vacina. Ou a gente vai e para a economia, faz o isolamento, não tem outro jeito, porque a questão da imunização do rebanho não deu certo, como muitos achavam que ia dar, não deu certo, tá certo? A única solução que nós tivemos foi o isolamento. Então é claro, é direto isso daqui. Então aqui tem um slide aí de 1º de agosto. Vocês olharem ali, nós estamos com 17.594.541 casos confirmados no mundo inteiro. Em agosto. Se você rodar um mês na frente, tá certo? A gente vai ver que de 17 milhões, ele foi para 25.584.820. Então houve um crescimento de 45,4% de um mês para outro. Pandemia avançando, tá certo? Avançando. E muitos dos governos, tá certo? Do mundo dizendo que estava controlado, que era para controlar. Avançando, tá certo? Está avançando. Não tem muito como parar isso daqui de maneira clara e direta. 45,4%. De setembro para outubro,
né? Houve uma pequena melhora, mas crescemos 33,4%, ou seja, 34.136.078. E vocês estão vendo as coresinhas aí das bolas aí que estão sendo colocadas, né? Cada vez maior, crescendo de maneira exacerbada. Ou seja, a pandemia, senhores, continuava ainda num ritmo descontrolado. Claro, não temos vacina, tá certo? Não tem vacina e o vírus por si só não morre, tá certo? Então isso é um ponto fundamental de entender. De outubro até 1º de novembro, cresceu 35,8%. Então foi de 40, estamos em 1º de novembro, 46.386.903, tá certo? Ponto para a gente poder pensar um pouco. Então crescemos 35,8%. De novo, está vindo num crescendo rápido. Então isso é um ponto fundamental, vocês entenderem a evolução que ela está tendo. Então era uma ilusão quem achava que nós estávamos numa curva decadente, que ia cair, atingir o platô, nada. Ela estava vindo sempre num crescente, tá certo? Então não devia ser surpresa para ninguém, nem para o pessoal do norte, que está vivendo o inverno agora, que tivesse uma segunda onda, tendo em vista que as vacinas, os imunizantes, ainda não estão prontos. E agora, tá 1º de agosto, desculpe, 1º de agosto a 25 de novembro, ou seja, tirei isso aqui, 25 de novembro, ela cresceu, de 1º de novembro a 25, cresceu 29,8%. Se formos verificar de 1º de agosto a 25 de novembro, ela cresceu 324%. Aqui eu errei aqui na hora de colocar o númerozinho. É 324,34%. Coloquei um 2 a mais aí, depois eu corrijo. Então nós somos em 60 milhões de contaminados. Estão vendo vocês que ela veio num crescendo violenta e cresceu 300%, gente. Então não dobrou e nem duplicou. Ela triplicou desde 1º de agosto. Então pergunto eu a vocês, né? Nós estamos entrando numa segunda onda, o mundo está entrando numa segunda onda, tá certo? E aqui para vocês terem uma ideia clara e efetiva, tá certo? Nós temos o que aqui? Nós temos um mapa hoje de como ele se encontra em termos de contaminação do mundo inteiro. Vejo vocês que a América do Sul, a América do Norte, a Europa, por si só, está totalmente dominada. Está totalmente ela, né, contaminada, tá certo? Não tem muito o que a gente fazer. África menos, a Ásia lá para cima menos, tá certo? Onde se encontra a China não, já está toda ela vermelhinha ali embaixo, vocês vão estar olhando em seguida. Mas o que isso significa para nós? Sim, então o Brasil está entrando numa segunda onda? Nós ainda não. Vocês vão ver por quê. Nós ainda não. Mas a chance é grande caso não tenhamos o quê? O imunizante. Caso não tenhamos a vacina. Não tem jeito. Teremos que dar um passo para trás, 2 passos para trás. E temos que se preparar para isso. Então isso é um ponto fundamental para a gente poder entender o processo, ok? Se vocês forem olhar aqui, na verdade, isso aqui é um gráfico da propagação diária. Então vocês vão ver que, na verdade, nós tivemos uma curva ascendente, atingimos um pequeno platô, aí começamos a ficar instável, tá certo? Demos uma queda, mas instável ainda. E chegando em novembro, na verdade, 6 de novembro até 24 de novembro, ele deu um pico mais alto, ele deu uma subida, tá certo? Na propagação diária que nós estamos falando aqui. Então, se vocês olharem isso daqui, você vê que, na verdade, no Brasil, isso aqui é Brasil, tá certo? A gente teve aqui, na verdade, uma subida, uma pequena queda e agora, de novo, uma pequena subida. Mas isso, em termos de gráfico, vocês vão ver um pouco mais na frente, não modifica absolutamente nada. Então, olha aqui o próximo gráfico nosso, tá certo? Que eu tirei do boletim aqui diário de São Paulo, tá certo? Vocês vão ver que nós temos aqui uma curva, certo? A curvinha preta é São Paulo, a curvinha verde é o Brasil. Vejo vocês que a gente não tem uma barriga, como aconteceu, por exemplo, com a Itália, que é o azulzinho mais claro aqui de baixo, ó, tá certo? Então ele tem ele sobe, ele estabiliza, na verdade, dá uma pequena barrigada e voltou a subir. Então lá está vivendo uma segunda onda. O Brasil continuou a subir. Então nós estamos convivendo com um platô ainda longo, tá certo? A curva nossa é uma curva que já fez, ela inclinou, tá certo? Pouco, mas está num platô. Igual está São Paulo também. São Paulo com uma pequena elevação, que é o preto, tá certo? Que está com 1.215.884 contaminados, tá certo?
Então vocês estão vendo o tipo de curva que nós temos. Então nós não temos uma barriga, tá certo? E nós não estamos ainda numa segunda onda. Não saímos da primeira onda ainda. Nossa primeira onda é maior. Por isso que está prevista uma segunda onda, caso não tenhamos o imunizante, tá certo? Em março de 2021. Então isso é um ponto fundamental. A gente está trabalhando, a gente está conversando aí com vocês, tá certo? Importante. E aqui na próxima evolução, eu estou dando para vocês São Paulo, que é o estado que mantém isso aí muito ativo, na verdade, são os gráficos e os dados, né, do lado esquerdo de vocês aí, da o quê? Total do estado. Então nós temos aí as UTIs que estão sendo ocupadas. Se vocês forem olhar isso aqui com calma, só esperar aparecer ali na tela que tem um delay normal, tá certo? Ah, Cláudia, Mônica virou comunista? Claro que não. Muito pelo contrário, tá certo? A Cláudia Paiva falou, eu não acho, não. Porque senão eu sou comunista também. E eu estou longe de ser comunista, né? Pelas minhas posições que eu tenho, minhas posturas que eu tenho. Então ela não virou comunista, não. Muito pelo contrário. Ela é uma defensora da vida e uma defensora da democracia. Mas se vocês olharem ali, por exemplo, a evolução do Covid, por exemplo, vocês vão ver vocês que no estado de São Paulo, dia 16/11, nós tínhamos 42,7% de UTI ocupada. No dia 20, 45%. E ontem, 49,2%. Quer dizer, então, o que isso está mostrando para nós? Que os leitos de UTI estão sendo ocupados. Tem estado aí, como o de Santa Catarina, por exemplo, que já está em mais de 90%, tá certo? De UTI ocupada. Mas nós temos um ponto a nosso favor. E isso deve-se não à atitude do governo, tá certo? Mas à atitude, na realidade, dos nossos heróis, que são o pessoal de saúde. Tem um Mário Ciruto que perguntou sobre a China. A China não está vivendo uma segunda onda, ela conseguiu conter de maneira clara e direta. Por que ela conseguiu conter de maneira clara e direta? Porque lá funciona, de fato, o isolamento, né, velho? Lá quem não cumprir, cabeça na bandeja, tá certo? É uma ligação direta e reta que é o que tem que funcionar. No Brasil, por exemplo, o isolamento não funcionou. Nós chegamos no máximo aqui em São Paulo a 49%, 48%, 50% nas épocas maiores, aí 51%. Não mais do que isso, tá certo? Pela própria medição do governo. Então a gente enxerga isso de maneira clara. Ponto positivo nosso, muito positivo. Tem uma curva que vocês estão vendo aí, a queda que está tendo, que é a queda da letalidade nossa. Ou seja, o Brasil aprendeu a tratar, isso é um ponto positivo, né? Em função do pessoal de saúde, os verdadeiros heróis nossos são eles, tá certo? Onde nós temos uma taxa de letalidade de 2,7, tá? Ou 2,8, que é 2,769. Ou seja, a gente está tratando bem, na verdade, os nossos doentes. Soubemos e sabemos tratar bem os nossos doentes. A curva mostra isso. E está numa curva descendente. Então nós subimos, caímos. Essa sim é uma curva, tá vendo ali? Está num patamar, mas você vê que ela está caindo agora lentamente. Então isso é um sinal para nós que estamos tratando bem, tá certo? Os nossos doentes, embora o número de óbitos nossos seja um número elevado, mas estamos tratando bem em relação ao número de contaminados. Se olharmos a curva do mundo, por exemplo, letalidade do mundo, ela está com 2,3. Vocês vão ver em seguida. Onde também a curva do mundo subiu, tá certo? E começou a cair também. Então o mundo como todo também soube cuidar, soube tratar, o aprendizado, né, a experiência foi muito boa em função disso, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder entender o processo como um todo. Então a letalidade nossa, tá certo? A taxa de óbito nossa, ela tem diminuído, isso é um ponto positivo, mas em contrapartida, os infectados ainda estão crescendo. E como é que a gente sabe dessa demonstração? Tanto é que os critérios que são medidos, tá certo? É um ponto importante. Hoje nós somos com 6 milhões, né, de infectados, dia de ontem, que foi o último dia que nós puxamos, e um óbito de 170 mil, tá certo? Então 6 milhões e 166 é o nosso índice que nós temos. Então nós temos um grande número que foram contaminados, obviamente que esses daí já foram tratados uma parte, uma parcela pequena, 2,7, então é uma taxa de letalidade, que é uma taxa, né, alta, obviamente, mas é gerenciável. Então isso é um ponto fundamental de entender a distância que nós temos aqui, né? Em outros países a distância está muito maior hoje em dia, tá certo?
E aí vem um ponto para a gente poder estar discutindo. Como é que se tem aí critérios de medição? Se o Brasil está bem ou está mal? Então nós temos duas matrizes para saber se está bem ou está mal, tá certo? Então nós temos essa matriz aqui que vai aparecer daqui a pouco na tela de vocês, onde nós temos uma matriz de monitoramento da pandemia, para nós sabermos a criticidade da pandemia. No eixo horizontal dela, você vai ver o percentual de leitos de UTI que estão ocupados, e no eixo vertical é o índice que nós temos por milhão de habitantes, tá certo? Se a gente olhar isso daqui, a gente vai notar que poucos estados estão abaixo ou estão entre 60% e 80% acima do índice, tá certo? Que é o Paraná, é Pernambuco, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, ele está com uma alta taxa de leitos de UTI ocupada, é de 71% a 95%. E temos aí, que são 15 estados, olha aqui, 15 estados é o que está gerando aqui. E 12 estados que nós estamos entre 41% e 70%. Exemplo disso, São Paulo. Então São Paulo está hoje com 49%, então é gerenciável, tá certo? Mas nós estamos aqui com uma alta taxa, tá certo, de infectados. Nós, São Paulo, somos o epicentro do Brasil. Então aí a gente vê que nós estamos numa condição não tão confortável. Então isso é um critério que tem que ser usado, porque você monitora o número de infectados versus as UTIs que estão ocupadas, tá certo? Que pode colapsar o sistema de saúde. Ponto fundamental é esse, tá certo? Mariano comentou. Vamos torcer para que uma vacina seja aprovada o mais rápido possível. Nossa economia precisa voltar a crescer. É uma necessidade, Mariano, claro, sem dúvida nenhuma. É um ponto crucial. E a vacina seja de quem for, né? Pode ser chinesa, africana, russa, não interessa a origem dela. Se ela for eficaz, estamos aí com o Instituto Butantan sério, tem que ser tomada, tem que ser, na verdade, colocada o imunizante. Então esse aqui é um critério. Então se olhar essa matriz aqui, senhores, a gente vê que não está legal, não estamos bem. Então estamos com um risco considerado, né, moderado e grande, então estamos com um risco considerado alto. Segunda matriz que a gente vê, a gente cruzou, na verdade, o nível de risco, o nível de criticidade da matriz, tá certo? Daquela matriz lá de trás, está no eixo vertical, vamos ver aí o verde, amarelo, laranja, rosa e o vermelho, tá certo? Isso é aquele índice que estava lá atrás, e com 3 níveis que vem a ser a taxa de quê? A taxa de reprodução. Senhores, taxa de reprodução para ser boa tem que estar abaixo de 1. Abaixo de 1, obrigatoriamente, tá certo? Então, taxa abaixo de 1, estamos razoavelmente bem. Então isso é importante. Entre 1 e 1,5, a condição não é muito confortável. Ela começa a entrar numa batida descontrolada. Então vejo vocês que grande parte dos estados brasileiros estão numa batida descontrolada. E 2 estados, na verdade, tá certo? No dia 19/11, por exemplo, era o Acre e o Paraná, estava acima de 1,5. Isso no dia 19/11. E a média do Brasil era 1,10. Tá certo? Para entender qual é a linha do tempo disso daqui. Aí a gente comparou isso aqui para o dia 22/11. Dia 22/11, a situação nossa piorou. Tá certo? Por que piorou? Porque nós tivemos mais um estado que entrou acima de 1,5, que é o estado de São Paulo, por exemplo. Está acima de 1,5. Hoje nós estamos com 1,52, já estava 1,54. Tá certo? A média Brasil ficou 1,16. Tá certo? É um ponto importante. Tá certo? Só para aqui. Neto. Mestre brasileiro, obrigado, Irmandão, pelo mestre, gostei de ver. Quando comparamos o percentual dos infectados por habitantes nesse caso, o epicentro não acaba migrando para o Rio? Não, senhor. O epicentro continua sendo São Paulo, na realidade, tá certo? Tendo em vista a quantidade que ele tem. Se colocarmos em números relativos, São Paulo fica sendo no verde. São Paulo e Rio, inclusive. São Paulo e Rio. Aí você vai ter os estados do norte do Brasil como os estados com maior número de pessoas infectadas, tendo em vista a questão da relatividade, tá certo? Pelo 1 milhão de habitantes. Então você pegar aquilo, depois pode até mostrar um gráfico aqui para vocês, mas é por aí o caminho, ok? Então não é o Rio não, o Rio continua ainda no verde, tá certo? Rio, São Paulo, no verde pelo número de habitantes que ele possui. Se for comparar com o Amazonas, comparar com o Pará, se compararmos com, né, o Ceará e etc., aí eles são os campeões aí
de bilheteria, tá certo? No dia 22/11, então, essa situação. E hoje, ou ontem, né, nós estamos aí caiu um pouquinho a nossa média Brasil, estamos com 1,15, tá certo? O Acre caiu, tá certo? Ele desceu abaixo de 1,5, tá certo? Ponto direto, ele já caiu, então ele está no quadrante laranja, e ficou São Paulo e Paraná. Paraná está com 1,67 e São Paulo está com 1,52. São os dois estados do Brasil que, tecnicamente falando, estão com a epidemia, na verdade, a pandemia descontrolada. Mas se olharmos aqui, nessa matriz montada, temos um quadrante preto, o quadrante que é vermelho, um laranja, um amarelo e um verde. Nós temos 26 estados brasileiros no quadrante laranja, tá certo? E isso significa o que para nós? Uma posição muito desconfortável, aonde nós já deveríamos estar agora, nesse momento, tomando medidas profiláticas, tá certo? Obrigatoriamente, tomando medidas profiláticas. E aqui vem a sugestão do próprio Ministério da Saúde do Brasil para ações de tratamento e prevenção. Então nós estamos com um risco alto, na verdade, tá certo? O risco alto aí nesse quadrante deles aí é o vermelho, o rosinha, o laranja, o amarelo e o verde. E ele pede que seja feito o quê? O distanciamento social, na verdade, tá certo? Seletivo e avançado. E ali do lado direito tem ação. Então todas as medidas do DDS intermediário, proibição de qualquer evento e aglomeração, shows, cultos, futebol, cinema, teatro, casa noturno, com reavaliação mensal, distanciamento social de trabalho, reuniões somente virtuais, trabalhos remotos, extensão do horário para diminuir a densidade da equipe no espaço físico e por aí afora. Então, essas 3 medidas já deveriam estar em curso. Pergunto eu a vocês, por que elas não estão em curso? Por causa da questão das eleições, né? Obviamente, tá certo? Vai proibir agora de novo show, boate, teatro, cinema, tá certo? Casa noturna, quer dizer, a casa noturna aqui em São Paulo, o pessoal está indo normal, sem nenhum problema, tá certo? O que está errado, tá certo? Né? Deveríamos voltar a ter trabalho remoto, ou seja, voltar a fazer o distanciamento social. A gente sabe que isso é um impacto grande na economia, no varejo, mas talvez teremos que dar um passo para trás para a gente poder segurar até que saia o imunizante. Então isso é importante. Até que saia o imunizante. Então isso é um ponto fundamental para a gente poder entender o processo, gente. Isso é fundamental para isso, ok? Para a gente poder entender o processo. E essa matriz aqui de ação e de tratamento, não fui eu que inventei. Isso aqui veio do Ministério da Saúde já de tempos atrás, tá certo? Só para vocês entenderem o processo. E aí vem a nossa opinião. Peguei isso aqui da Veja agora, desse último domingo aqui, 25 de novembro, né? Que é o Murilo Aragão, consultor, né, político aí famoso, da Arco Advice, que tem a sua coluna na Veja. O que ele fala e o que preocupa ele, e preocupa também a mim, que eu coloco aqui, que eu sou também favorável, é em relação a 3 aspectos que se destacam. Ou seja, o que preocupa a gente? A gente vai suportar isso daí? Então, o primeiro que ele fala é a politização do debate sobre a eficácia das vacinas. Tá certo? Então, isso é um debate inócuo, não serve para nada. E se vai ser obrigado ou não a tomar. Isso é um desgaste desnecessário, senhores, que não influencia em nada e prejudica, inclusive, a enfrentar o problema. Todos vocês sabem que para enfrentar o problema eu tenho que focar no problema e não fugir do problema e não negar o problema. Então isso é um ponto fundamental. Não tem que ter politização de vacina. Isso é estupidez plena, tá certo? A eficácia da vacina vai ter que ser colocada e vamos ter que tomar, não tem jeito, está sendo testada. O Instituto Butantan está voltando a última fase dela ser testado, gente, pelo amor de Deus. Butantan é um órgão competente, é um órgão responsável. Então isso é um ponto. Segundo ponto, nesse aspecto aqui do segundo ponto eu discordo um pouco, mas vamos lá. O segundo aspecto envolve incerteza quanto ao caminho a ser adotado. O caminho está certo, mas para sair da armadilha fiscal, do auxílio emergencial, ou seja, tecnicamente falando, o governo não quer furar o teto. Na minha ótica e na ótica da Mônica De Bolle, tem que furar o teto. Não tem jeito. Vamos ter que se endividar. Não existe condição para isso. Você vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? Deixar as empresas aí ao léu? Deixar aí os vulneráveis agora aí ficarem mais vulneráveis? Tá certo? Aumentar o contingente de miseráveis do Brasil?
Então, isso tem o quê? Expectativa política e fiscal. E o governo ainda está em cima da pinguela, ele usa esse termo. Ou seja, está, né, no lusco-fusco, cai ou não cai. O que fazer? E como fazer sem destruir ainda mais a nossa credibilidade fiscal do país. Porque uma coisa é clara, né? Os outros países fizeram isso daí, não estouraram o teto, mas investiram o que tiveram que investir, jogaram um caminhão de dinheiro, não estavam numa posição tão frágil como a nossa, não tem uma máquina pesada estatal funcionando ainda, tá certo? E aí não tem jeito. Mas vamos fazer o que agora? Vai acabar o auxílio, o pessoal que estava recebendo esse auxílio é capaz de a gente entrar agora num segundo round, digamos assim, de isolamento. Vamos fazer o quê? E a terceira preocupação dele qual que é? É a ausência, aí sim, a inércia, a ausência de políticas econômicas que alavanquem a retomada. A gente não tem nenhum plano para isso. Como o governo também não tem nenhum plano, se vier a vacina, como é que vamos vacinar a população inteira brasileira? Tá certo? Me admira muito isso. Ninguém está pensando nisso de uma maneira estruturada, tá certo? Pelo menos foi o que falou o presidente da República há pouco, né? Então isso, para mim, é um suicídio claro, tá certo? Então temos que ter uma abordagem estruturada e para poder ter uma retomada, para não ser muito demorada, tá certo? Mas ela vai ser demorada, eu acho que não estamos planejando para isso. Aí a pergunta que ele se faz, ele mesmo responde: estamos preparados para a longa convalescença do Covid-19 aqui no Brasil? Na visão dele, nós vamos o quê? Avançar 2021 inteiro e vai chegar no mínimo a 2022, inclusive, ano da sucessão presidencial. Ou seja, o cenário que a gente traçou lá atrás, e eu falei isso aí em vários webinars, e fui chamado de comunista, maluco, pessimista e o diabo a quatro, tá certo? Hoje está aí se configurando, infelizmente, pela forma como nós tratamos, na verdade, o processo da pandemia. Ou seja, na visão do Murilo, nós continuaremos a ter um cenário complexo, Brasil é continental, tá certo? Complexo demais e desafiador. Ou seja, a gente não tem um horizonte claro, não temos um céu de brigadeiro, não temos um mar aí de almirante, não. A gente vai estar no olho do furacão de novo, como sempre tivemos, infelizmente. Então, nós não estamos na segunda onda ainda, estamos tendo agora um soluço, talvez, tá certo? Que vamos estar com o tempo, mas medidas nós não estamos tomando nenhuma. Inclusive medidas restritivas em relação a quê? A deixar o gringo entrar aqui. Não tem, senhores. Tá certo? Eu ouvi de um amigo meu que veio da Europa, falou assim, vim para o Brasil porque é um dos poucos países que deixa entrar sem nada. Está deixando entrar direto. Não faz teste, não faz nada, eu vim aqui então passar até o final do ano aqui na boa. Ele é italiano. E está aqui na boa, na buena. Tá certo? Meio tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Então é um absurdo muito grande isso. Tá certo? Muito bem. E o que nós podemos fazer então? Né? O que as empresas podem fazer? Porque o governo pode fazer, isso está claro para mim. Deveria fazer, mas não está fazendo e possivelmente não irá fazer. Porque 2020, senhores, já acabou. Infelizmente já acabou. E estamos vivendo um problema sério aí de recessão que não tem conversa, não tem tempo. Então o que as empresas podem fazer por si só? Então no meu caso específico aqui, olhando aqui o mercado como um todo, eu acho que a empresa tem que fazer o quê? Primeiro, tem que montar um plano para enfrentar possíveis cenários de recessão. Então tem que montar os planos de contingência delas em relação ao mercado, em relação, na verdade, à inovação, que eu vou ter que dar e me virar nos 30. Vou ter que me jogar em chapa quente. Isso vai acontecer e está acontecendo. Não tem como escapar hoje. Caso a vacina não chegue a tempo, a solução vai ser o distanciamento. Então, Suíça, por exemplo, de hoje, senhores, que eu falei lá atrás, eles relaxaram após a primeira onda. Totalmente. Quando teve a primeira onda, eles fecharam o continente, tá certo? Ninguém entrava, ninguém saía, eles conseguiram controlar. Hoje não. Hoje não tem leito de UTI para o suíço. Não tem. Está na Bélgica, França e Alemanha, que está oferecendo para eles o pessoal não morrer. E eles perderam a mão com isso. Perderam a mão. Porque não foi colocado para usar máscara, né? Eles simplesmente relaxaram de maneira direta. Nunca pensaram que isso poderia acontecer com eles. Então vejam vocês,
um país de primeiríssimo mundo, hoje é o campeão, tá certo? É o número 1, ele ultrapassou a Bélgica, inclusive, no número de infectados em termos relativos, tá certo? E um segundo ponto que eu acho importante é a nossa sociedade, a empresa como um todo, que aí eu achei que a liderança empresarial foi fraca nesse contexto, em participar e pressionar o governo, o Congresso Legislativo, de forma incisiva, tá certo? Nós temos que ser participativo, e o Brasil não é participativo, não é. Tanto é que não é que a gente fica meio que letárgico, né? Temos uma letargia muito grande. As empresas parecem que são cordeirinhas que fazem às vezes o que o governo está pedindo ou toma medidas para elas mesmas. Isso não adianta nada, senhores. Ou a gente tem uma liderança, tem um caminho junto a ser percorrido, ou se cada um for para o seu lado, vamos para o saco. O português claro é esse. Não vai sobrar absolutamente nada para a gente. E aqui, na verdade, eu tenho o quê? Para mostrar para vocês, tá certo? Que a nossa participação, isso aqui é um grid que a gente faz aqui de risco político nosso, que na nossa opinião, a nossa versão, o nosso estudo está muito alto. Então não está numa situação confortável. Tá? O risco político nosso é alto. E um dos pontos que leva a ser alto está ali, ó, o accountability democrático, participação ativa da sociedade. Nós somos 0 à esquerda. Nós temos uma pontuação máxima de não participação, que é 5. Então o brasileiro não participa, não briga para que as coisas venham a acontecer. E com isso a gente abre brecha, abre caminho para que outros, tá certo, venham e façam o que bem entende ou se aproveitem de uma situação que é, na verdade, propícia para ele e não diretamente ligado ao foco. Então esse é um ponto fundamental para isso. Então é isso que eu queria falar com vocês, na verdade, e dizer o seguinte, mas brasileiro, o que nós temos que fazer em si? Senhores, a empresa hoje, se a gente olhar o impacto cruzado, tá certo? Lá atrás, a gente vê que o impacto cruzado, temos 3 riscos que são, um motriz, que é o Covid, 2 de ligação que causa incerteza, e o restante é consequente. O que eu posso fazer é me proteger do ataque, na verdade, cibernético, posso tentar mudar meu modelo de negócio, ser criativo, tá certo? Posso fazer maior número de inovações, vou ter que me virar com isso, é isso que eu posso fazer. E montar o plano para enfrentar uma recessão. Manter minha liquidez, manter meu supply chain, minha cadeia logística tentando rodar de maneira direta. Hoje no Brasil, vocês sabem disso, falta matéria-prima, uma série de matérias-primas, papelão, né, na verdade, o PET, quer dizer, N matérias-primas estão faltando, tá certo? E tem N, né, segmentos industriais aí que estão paralisados em função disso. Não tem um caixa para embalar, o que eu faço? O que eu faço? Vamos ter que usar a criatividade, tá certo? Então nós estamos numa situação que temos que enfrentar esse problema, deveríamos estar enfrentando com uma liderança forte, liderança essa que eu falo governamental, e uma liderança empresarial, temos que unir esforços, nós não estamos unindo esforços, infelizmente, tá certo? E aí, infelizmente, na minha ótica, nós temos ainda um risco político muito alto, tá certo? Eu não sei se isso vai dar o que falar lá na frente, mas eu acho que o governo balança e balança muito, meu ponto de vista. Em São Paulo aqui, Bolsonaro já caiu bastante, perdeu muito apoio, não tem o que falar pela inércia, pela letargia que isso está acontecendo, tá certo? E que o coronavírus, na verdade, a pandemia, o Covid-19, né, não venha acontecer desta forma que eu estou mostrando aí na tela para vocês, tá certo? De uma maneira grandiosa, massiva, né, como uma segunda onda. Então isso é importante que a gente venha a querer combater. E como falou nosso amigo lá atrás, torcer, que foi o Xavier Marino, torcer para que venha logo a vacina. Que teoricamente, né, o Dória já falou que vai chegar agora aqui em dezembro 40 milhões de doses aí de vacina. Mas espero que esse cenário que eu estou mostrando para vocês agora, que é o último nosso aqui, não aconteça. Ou seja, exploda de vez aqui uma segunda onda e nós sejamos pegos no contrapé da onda, dessa segunda onda, e a gente vai se afogar nela se a gente não tiver feito os respectivos planos, mas principalmente tínhamos que ter uma liderança, uma convergência de ações e de união. E nós não estamos tendo isso. Infelizmente não. Isso eu falo, a convergência é convergência política, convergência governamental e a convergência empresarial. No meu ponto de vista, o segmento empresarial brasileiro tem que ser proativo, tem que ser mais forte,
tem que ser incisivo. Por quê? Somos nós que pagamos a conta. Nós pagamos a conta. Então tem que brigar, tem que bater, tá certo? E bater forte. Se não bater, não vai adiantar nada, senhores, tá certo? Isso é o que eu queria passar para vocês. Então, na minha humilde opinião, nós estamos ainda no platô da primeira onda, tá certo? Segunda onda, se ela vier para nós, que não venha, mas está prevista vir em março do ano que vem, por causa da sazonalidade, tá certo? Das doenças respiratórias. Então essa é o que os pesquisadores mais top nossos aqui, da Fiocruz, e dos outros institutos aqui que tem do HC, etc., é o que tem falado. Espero que isso não venha a acontecer. Senhores, o que eu queria falar para vocês era isso. Então, dizer aí meu muito obrigado para vocês. Estou aberto aí, quem tiver alguma pergunta, alguma crítica, alguma paulada, se quiser dar, estou aqui à inteira disposição de vocês. Tá certo? Temos alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, senhores, então acho que como não tem pergunta, nós vou estar encerrando então o nosso webinar aqui. Esse webinar foi diferenciado, que eu quis dar só um recado meu, do brasiliano, em relação ao que eu penso e ao que eu raciocino em termos aí de evolução política nossa, econômica, tá certo? A Gemilda, assim como o Covid-19, há riscos de novas doenças, novas doenças infecciosas, como se manter preparado para elas. Gemilda, nós temos que saber que doenças são essas, né? E temos que estar, na verdade, a preparação, são as medidas profiláticas, até que surjam, na verdade, os estudos científicos em cima disso. Tá certo, Gemilda? Não tem jeito. Aí tem que trabalhar com as medidas profiláticas para tentar evitar que isso venha a ocorrer. Mas não tem muito jeito. O erro nosso, na verdade, do Covid-19 foi nós termos pensado que ele seria igual o SARS aí, que aconteceu lá atrás, ou com a H1N1, que não chegou no Brasil, nem chegou a encostar. Mas, na verdade, acabou batendo de forma clara, pesada, tá certo? Agora o Covid-19. E foi isso que assustou todo mundo. Por isso que a crise nossa é uma crise que não acontecia desde a gripe espanhola, tá certo? Isso é um ponto fundamental. O restante nós passamos a cavaleiro das outras pandemias, doenças infecciosas. O evitar a doença infecciosa depende muito mais da ciência do que da gente. Os governos têm que estar unidos, tá certo? No Brasil, o empresariado político tem que estar unido para tomar uma convergência. E não o que aconteceu aqui foi uma pura briga de poder, uma polarização boba, bestial, que não chegou a lugar nenhum. E estamos nessa situação hoje, muito por causa dessa briga que nós tivemos aqui. Essa é a minha posição, é o meu ponto de vista. Ok? Muito bom, senhores. Muito obrigado. Até a próxima aí.